Olá, amada, olá, amado. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte com a sua quinta essência, para que todo dia, pouco a pouco, você relembre quem você realmente é. A gente está aqui nesse trabalho que é a energia da semana. A energia da semana é um trabalho energético que nos traz uma energia especial para essa semana, para que a gente lide com os aprendizados e desafios que ela vai trazer. A cada dia da semana a gente fala sobre uma área da vida e juntos eles formam uma tessitura e uma tela do que é que vai acontecer com a gente aqui nessa semana. De forma geral, né, claro que é um trabalho coletivo, mas assim, a ideia é que a gente receba orientações para como lidar melhor, né, com os desafios e aprendizados que vão surgir. O código de luz dessa semana nos instala um coração cheio de gratidão. E a frase que vem vibrar nessa semana é que eu escolho confiar em meus irmãos e irmãs que são um comigo. A gente já falou bastante de gratidão ontem, no vídeo de abertura aqui do trabalho da energia da semana. Já falamos porque somos todos um, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E hoje isso vai ficar bem claro. Hoje é dia de falar sobre trabalho e a carta que surgiu aqui para trabalharmos no dia do trabalho é a carta do diabo. Ou seja, temos desafios aqui. Obviamente existem muitas formas, né, de se interpretar o diabo, de se interpretar essa energia. Mas algumas religiões chamam o diabo de o opositor. E eu particularmente gosto muito dessa abordagem. Porque, enfim, é aquilo que se opõe, né? Só que a gente tá numa semana que a gente tá falando sobre gratidão, a gente tá numa semana que tá lembrando que somos todos um. E aí, quando o diabo chega, ficou tão claro para mim, ecoou tão forte aqui para mim, o fato de que muitas vezes nós nos dividimos, nós fazemos aquela coisa fla-flu, sabe? Eles contra nós. E o diabo está aí, o diabo está no contraponto, está na oposição. Quando eu começo a pensar no outro como meu opositor, com o qual eu guerreio, com o qual eu entro em embate, eu tive uma energia diabólica instalada. E no trabalho isso acontece tanto, né? Principalmente em ambientes mais competitivos, em estruturas mais competitivas, corporações mais competitivas. Isso acontece tanto, né? Aquela pessoa contra mim. E caramba, como é que eu vou estar, né, com o coração cheio de gratidão nesse contexto de oposição? É importante a gente lembrar que toda vez que a gente demoniza algo, a gente se desconecta desse algo e perde a lição desse algo. Então, por exemplo, durante muito tempo a menstruação foi demonizada. Eu sei que eu já estou falando de trabalho e eu vou chamar menstruação, mas quem está acostumado comigo sabe que eu dou esses rolês, porque a vida é um rolê, é tudo. A gente fragmenta, mas depois a gente volta pro holístico, né? Então bora lá. Vamos pegar a menstruação como exemplo. Então assim, a gente demonizou durante muito tempo a menstruação. Existiam
tabus de que, por exemplo, uma mulher menstruada, se ela cozinhasse, a comida ia azedar, sabe? Ou se ela fizesse manteiga, a manteiga ia talhar e não ia virar manteiga. Enfim, tudo isso é a oposição, é a exclusão. Toda vez que eu entro na questão da demonização, eu entro num processo de exclusão. E antes a gente demonizava coisas que hoje são absurdas, né? Acho que tem vários tabus caindo por terra cada vez mais no nosso dia a dia. Mas a gente só trocou de demonização. Agora a gente começa a demonizar orientações sexuais. Bom, isso também já é antigo, né? Mas assim, questões raciais e orientações sexuais são antigas. Mas questões partidárias, questões musicais, a gente demoniza um monte de coisa, porque a gente está sempre querendo construir uma oposição. A gente sempre quer um opositor para lutar contra o opositor. Pô, mas caramba, a energia da semana tá falando pra gente, somos todos um. Os meus irmãos e irmãs são um comigo. Quando eu luto com o outro, eu tô lutando com uma parte minha, né, em última instância. Eu sei que é meio viajandão que eu tô falando aqui, mas vamos voltar, por exemplo, do trabalho. Quando eu pego uma pessoa no meu trabalho e demonizo, transformo em opositora, eu tiro ela da minha equipe. Expressamente ou virtualmente, né? Assim, eu não conto com ela, eu não conto com os saberes dela, eu não conto com as possibilidades que ela tem. Porque eu demonizei essa pessoa, porque eu levei ela para um lugar de opositor. Entende? E nisso eu entro num processo neurótico de treta total, e perco a beleza do aprendizado. Não estou dizendo que a gente tem que ser passivo. Não é sobre ser passivo. Não é sobre a gente aceitar tudo. Ou melhor, né? Naturalizar tudo. Não é sobre isso. Mas é sobre ser compassivo. É sobre ter compaixão. É sobre entender os contextos. Sobre não entrar nessas energias mais baixas. É sobre ter uma postura de crescimento sempre. Porque quando eu consigo tirar aquela pessoa do lugar do meu inimigo com o qual eu vou brigar e eu coloco ela como um obstáculo, uma dificuldade, algo que eu tenho que criar uma estratégia para administrar, eu neutralizei a demonização, né, essa energia baixa, digamos assim, e levei a situação para um lugar de engrandecimento, porque se eu sou capaz de criar uma estratégia para administrar uma pessoa, eu saí maior dessa história. Né? Se eu conseguir criar um jeito de administrar a situação, eu saí maior dessa história, emocionalmente, às vezes profissionalmente. Então é sobre olhar todas as coisas através do aprendizado. Curiosamente, no fundo do deck desse oráculo, saiu o 9 de ouros. Ou seja, quando eu consigo sair da treta, eu acho o tesouro. Porque o tesouro ele pode estar no fim do arco-íris, lindo, maravilhoso, que legal, que bonito? Pode. Mas ele também pode estar embaixo da pedra que está tampando meu caminho. Então, pelo jeito aqui do rolê, o negócio tá embaixo da pedra, o tesouro. Então, olha a situação, essa situação em que você ganhou um opositor, uma opositora, como um aprendizado. E busca o tesouro que tem nisso. Porque isso vai te levar para um processo de engrandecimento, de aprendizado. Sim? É isso. Que hoje seja um dia de muita percepção, porque escapar desses processos de
de contraponto, de oposição, desses processos sombrios, de baixa energia, é muito difícil. Porque quando a gente vê, a gente tá na treta, né? Mas, quando a gente consegue sair, vem um sentimento tão forte de clareza, sabe? Então, que você consiga descobrir o tesouro das situações que se apresentarem aí nessa semana com relação ao trabalho. Se você quiser saber como fazer um atendimento individual comigo, é só olhar aqui no link que está na descrição da mensagem. Desejo que hoje seja um dia de muitos aprendizados, muita clareza, e que seu coração fique cheio de gratidão, que você se lembre que somos todos um, porque esse é o mantra da semana. Fique bem e até amanhã.